E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso último vídeo falando sobre teoria geral dos recursos. Nesse vídeo nós vamos concluir a análise da teoria geral dos recursos falando com um pouco mais de atenção a respeito do preparo e as regras constantes no artigo 1007 do CPC, tá bom? Não sai daí que eu volto já já. Olha só, meus amigos, nós já sabemos que o preparo recursal, ele é uma taxa judiciária que nós devemos pagar pela contraprestação do Estado, né? A atividade judiciária não é gratuita. Então, quando nós utilizamos essa atividade judiciária, nós devemos pagar por ela. No caso dos recursos, como nós vamos estar utilizando o poder judiciário para recorrer, essa taxa judiciária é o preparo. É aquele valor que eu pago em virtude de eu estar me utilizando da atividade jurisdicional, tá? Nós já vimos que o preparo, ele é um pressuposto de admissibilidade recursal. Então, se o preparo ele não existir, se o sujeito interpõe o recurso e não recolhe o preparo, esse recurso será deserto, tudo bem? E aí ele não vai passar no juízo de admissibilidade e, por via de consequência, né, o recurso não será conhecido. Eu quero fazer com você a leitura do artigo 1007 do Código para que a gente possa conhecer as regras específicas do preparo, tá bom? Então vem aqui comigo para a tela. Começando então pela leitura do caput do artigo 1007, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Então, meus amigos, o caput aqui do artigo 1007, bastante explicativo, né? Na verdade, ele não fala absolutamente nada que nós já não tivéssemos conhecimento, né? Eu tenho que pagar o preparo sob pena do meu recurso ser considerado deserto. Professor, e esse porte de remessa e retorno que ele está falando? Veja, cuidado, não confunda. Preparo é uma coisa, porte de remessa e retorno é outra. Eu tenho que pagar para recorrer tanto o preparo como o porte de remessa e retorno. O preparo eu estou pagando porque eu estou me utilizando da atividade jurisdicional. O porte de remessa e retorno é o valor que eu tenho que pagar para remunerar o deslocamento do processo até o tribunal. Então, o processo tramitou durante toda a fase de conhecimento na vara comum, no primeiro grau de jurisdição, o juiz deu a sentença, eu apelo contra essa sentença, o processo tem que subir para o respectivo tribunal. O deslocamento dos autos do processo eu remunero através do porte de remessa e retorno. Professor, e nos processos digitais? Veja, eu vou daqui a pouco fazer a leitura específica desse dispositivo, mas eu já te adianto que porte de remessa e retorno não existe mais nos processos digitais, porque não faz sentido. Nos processos digitais é tudo pelo sistema, é tudo pelo computador, não existe mais autos físicos. Então não existe necessidade, obviamente, de remunerar deslocamento do processo, até porque esse deslocamento não existe, tá bom? Volta aqui comigo. No parágrafo 1º do 1007, nós temos uma regra importantíssima, que são aquelas pessoas dispensadas do recolhimento do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno. Ou seja, quem é que é dispensado do preparo e do porte de remessa e retorno? Vamos lá. Ministério Público, cuidado com isso aqui, União, Distrito Federal, Estados, municípios, respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Então, por exemplo, aquelas pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita, né? São pessoas que não têm condições
por conta própria de arcar com as despesas inerentes à atividade judiciária, então existe aí uma isenção legal para essas pessoas, tudo bem? Agora, vamos tomar cuidado com a regrinha do parágrafo 2º, que trata a respeito da insuficiência no valor do preparo. Ou seja, eu recolhi o valor do preparo a menos. Aqui estamos falando de preparo, o próprio parágrafo 2º também estende para o porte de remessa e retorno, tá? Então, o que acontece aqui nesse parágrafo 2º? No parágrafo 2º, meus amigos, eu recolhi a menos. Então, exemplo, eu tinha que ter pago 100, eu paguei 90, né, a título de preparo. E aí, o que eu faço, meu Deus? Putz, sei lá, o que me deu? Eu recolhi a menos. O meu recurso, quando bater no tribunal, ele já vai ser julgado, já vai considerado deserto, e aí eu vou perder o meu recurso? Calma! O parágrafo 2º diz o seguinte: quem recolhe a menos o preparo ou porte de remessa e retorno tem direito de ter a oportunidade de complementar o valor. Então, calma, não é bem assim. Se você recolheu a menos, o processo chega lá no tribunal, o tribunal vai identificar a incorreção no valor e vai dar a oportunidade do recorrente complementar. Volta aqui comigo. Olha só, o recorrente, ele vai ser intimado na pessoa do seu advogado para quê? Para suprir a falta do valor. Em que prazo? Código dá prazo de 5 dias para corrigir o valor. Então você percebe que o CPC ele é camarada. Não é assim também, recolheu a menos, pronto, é deserto, acabou. Não, o código fala, tribunal, faz o seguinte, intima o recorrente, na pessoa do seu advogado, para que ele tenha a oportunidade de completar o valor no prazo de 5 dias. Agora, se foi dada a oportunidade de complementar o valor e o recorrente não completou, aí sim, deserção. Então, o código deu a oportunidade, deu 5 dias para o cara ir lá e pagar o que faltou. O cara não fez isso, deserção do recurso. Tá bom? Volta aqui comigo. Parágrafo 3º. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Bom, esse parágrafo 3º eu já havia adiantado para vocês, né? Não existe mais porte de remessa e retorno em processo eletrônico, em processo digital, porque é uma completa falta de lógica, né? Se o porte de remessa e retorno serve para eu remunerar a despesa com o deslocamento do processo da vara para o tribunal, veja, isso só pode acontecer em autos físicos, né? Processo digital não vale, ok? Vamos na sequência. Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento, atenção, em dobro, sob pena de deserção. Nossa, professor, aqui esse parágrafo 4º, ele é cruel com o recorrente, né? Pois é, ele é cruel com o recorrente porque ele deixa muito claro, quando você interpuser o recurso, tem que comprovar o recolhimento do preparo. Quando você entrar com apelação, com agravo de instrumento, seja que recurso for, você tem que comprovar que recolheu o preparo. Se você não comprovar, parágrafo 4º, você vai ser intimado para recolher em dobro o valor. Ok? Então esse parágrafo 4º é bem complicado, tem que ficar atento na hora de entrar com o recurso. Coloca em neon, piscando, recolhi o preparo, tá aqui a guia, tudo bem? Se não, recolhimento em dobro. Volta aqui, parágrafo 5º.
é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Então, esses dois parágrafos aqui, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, você tem que ler em conjunto. Porque o que ele está dizendo assim? Ó, se o recorrente ele foi intimado para pagar em dobro, para recolher em dobro, nesse caso não vai ter a colher de chá de complementação, viu? Então, se você não comprovou o recolhimento, você foi intimado para recolher em dobro, e aí você recolhe de forma incorreta, deserção. Não vai ter possibilidade de complementar, ok? Cuidado com isso. Parágrafo 6º. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Bom, esse parágrafo 6º, ele é uma colher de chá que o código dá. Tudo bem? Então, o que acontece? O recorrente, ele consegue mostrar para o relator que ele não recolheu o preparo, que teve algum problema no recolhimento do preparo, por um justo impedimento, fazendo aqui uso da linguagem do próprio CPC. Então, o recorrente mostra para o relator, olha, eu não recolhi porque fiquei doente, sofri um acidente, porque teve uma greve que atrapalhou tudo, enfim. E aí o relator ele pode relevar a pena de deserção, tudo bem? Atente-se, porque o código fala que essa decisão é irrecorrível, tá? E aí ele vai fixar prazo de 5 dias para efetuar o preparo, tá bom? Para encerrar o nosso bate-papo, parágrafo 7º. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Tudo bem? Bom, meus amigos, então o que a gente pôde observar aqui nesse vídeo, através da leitura do artigo 1007 do CPC, é que tanto o preparo como o porte de remessa e retorno, nos autos físicos, né, são pressupostos de admissibilidade importantíssimos. Fica ligado com as seguintes informações. Porte de remessa e retorno não existe mais no processo digital. Se você, na hora do recurso, na hora da interposição, não comprova que recolheu o preparo, você vai ser intimado para recolher em dobro. Tudo bem? Via de regra, se você recolheu a menos, o tribunal vai te dar a oportunidade para complementar o pagamento, a não ser que você já tenha comido bola, né? Você já tenha comido bola e não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição. Aí você tem que fazer a leitura conjunta dos parágrafos 4º e 5º. Se você já foi intimado para recolher em dobro, então é melhor que dessa vez você não erre, porque se você errar o pagamento, não vai ter a colher de chá de complementar. Tudo bem? Aí o teu recurso vai ser deserto. E não se esquece, né, meus amigos, eventualmente vai ser possível o recorrente apresentar alguma justificativa plausível e fundamentada do porquê que ele não efetuou o preparo, qual foi o problema que ele teve, tá, no momento de recolhimento do preparo, e aí o relator poderá relevar a pena de deserção. Falar, não, tudo bem, você conseguiu me convencer, você teve de fato um contratempo importante, eu estou relevando aqui a deserção,
E agora, por favor, agora que já passou, né, você efetua o recolhimento correto do preparo, tá bom? Em resumo, são essas as informações que você tem que ter sobre o preparo e o porte de remessa e retorno, tá bom? Com isso, meus amigos, encerramos a teoria geral dos recursos e a partir do próximo vídeo a gente vai começar a falar dos recursos em espécie previstos pelo CPC, começando pelo recurso de apelação, tá bom? Forte abraço e bons estudos!